Estamos começando mais um Café com Selim. Gente, esse programa tem história, tem muita história para contar. Ela é encantadora, aqui todo mundo já se apaixonou e é um talento. O Brasil tem que se orgulhar realmente dessa moça. Minha mãe, né, que tinha o maior orgulho dos talentos do Brasil, ela sempre falava como o Brasil é rico de talentos. E no programa dela iam muitas pessoas talentosas. Ela foi pequenininha, cantou MPB e tal. E hoje ela dá um show pelo mundo afora. Olha o Café com o Selim hoje trazendo uma atração internacional. Camila Provenzali, que prazer te receber, prazer, viu? Marcelo, tô muito feliz bom. de estar aqui. E nós estávamos alinhando essa entrevista faz tempo, Pois né, Camila? é, nossa, já faz quase um ano ou até um pouquinho mais, tentando colocar as agendas juntos, mas eu tô tão feliz de estar aqui. Ah, nós também, viu? Já tive uma visita aqui pelo acervo da Hebe, eu tô tão feliz de poder sentir que ela tá, a presença dela tá sempre aqui, né, com tudo que ela trazia, essa felicidade, essa alegria de viver. É verdade, aqui ó. Contagia. Camila, você é encantadora, nós nos apaixonamos aqui, tava falando com o Rafa. Marcelo. Você Rafa também. é uma pessoa encantadora, com luz, e olha, realmente um orgulho para nós. Eu tava vendo sua história, né, a sua vida, e hoje você tá aí rodando o mundo, lugares simplesinhos, né? Luxemburgo, Zurique, Alemanha. Olha, foi tão curioso, porque quando eu lembro de flashes, assim, né? Tudo começou, as pessoas perguntam como que começou essa ideia de ser cantora? Uhum. Eu acho que eu sempre soube. É mesmo? Porque no colégio as pessoas perguntavam, nossa, o que você vai querer ser quando crescer e tudo? Eu falava, não, já sou cantora. Já sou cantora. E foi muito bacana porque eu pude contar com pessoas que eram grandes nomes e que, como a sua mãe, a Hebe, ela tinha esse coração de querer abraçar o talento e dar oportunidades e visibilidade. Então eu tive muita sorte, tenho, né, de estar sempre com pessoas ao meu redor que passam pelo meu caminho, como foi o Wilton Franco, quando eu tinha 8 aninhos de idade. Eu lembro até hoje, assim, que eu estava com a minha mãe num trânsito de São Paulo e tinha uma pessoa que me ouviu cantar pequenininha com a minha mãe em um dos eventos, que ela é pianista, né? E aí falou, olha, você tem que levar a Camila nessa rua tal e aqui em São Paulo para fazer um teste para um programa de TV que acho que vai para o SBT ou para Globo. Aí a minha mãe me levou e aí, assim, a gente viu muitas filas e filas de crianças. Aí eu lembro que falei, mãe, não vai dar. Não vai dar pra gente ficar aqui. É muita criança. É muita gente, vai ficar um dia inteiro, não vai dar. Aí a gente tava chegando e já indo embora. Você vê como o destino é, né? Alguém da produção do programa, assim, do piloto, que estavam fazendo essa seleção, viu uma criancinha indo embora, chegando e indo embora. Falou, oi. Por que você tá indo embora? Falou pra mim. E eu não foi assim de metida, foi porque eu acho que eu já sabia que eu era cantora. Então eu falava, não, é que eu tô muito atrasada, eu tenho que cantar daqui a pouco, eu não vou poder esperar todo mundo. E aí eu lembro de flashes, assim, elas dando risada, minha mãe, essa moça. Aí ela falou, calma aí, pera só um minutinho. Me levou na sala do Wilton Franco. E aí ele falou, olha, a sua mãe não pode entrar e tudo. Aí eu entrei com um violinista que minha mãe levou como acompanhador. E era para eu cantar Edelweiss, da Noviça Rebelde, que era uma das poucas músicas que eu sabia cantar. E aí ele falou, olha, eu quero escutar Fantasma da Ópera, você consegue cantar para mim? Eu falei, olha, eu só consigo porque eu não sei a letra. Cantei. Só sei que eu lembro até hoje, tinha uma mesinha assim, baixinha, perto de onde eu tava cantando, com um pianinho de armário. E aí ele falou, abriu a porta, minha mãe falou, e aí? Tá contratada. Aí já veio um contrato, já fizeram a gente assinar. Meu Deus! E eu fiquei muito feliz. Eu lembro que, assim, fazer parte da televisão foi uma coisa que me trouxe tanta felicidade. Eu ia pro Projac e aí a primeira coisa que eu falava para as meninas era,
olha, cadê o meu vestido? Eu quero ver o figurino. Então eu já entrava e aí a emissora até falou, nossa, a gente vai começar a fazer vestidos lindos pra Camila. Olha só. Pra ela poder cantar bem, muito bem. Bem, né? Então, tudo começou nessa coisa lúdica, sabe, Marcelo? E que eu acho que é muito interessante olhar essa parte da minha vida em que eu cantava com o figurino, com essa transformação na personagem, mesmo MPB ou sucessos do musical, né? Porque Fantasma da Ópera é uma coisa que eu até falo no Instagram, tem gente que acha que é ópera, mas é um musical. Então, tinha essa coisa meio que já crossover, né? Não era muito o que se esperava de uma menina de 8 anos, 9 anos. Sim, claro. Na minha época era El Chan, entendeu? Ninguém queria... Era Spice Girls, ninguém queria saber de música, que eu posso dizer assim, música consagrada, músicas de Tom Jobim, músicas de Ginga, de Edu Lobo, de Chico Buarque, sabe? Guilherme Arantes. E aí, assim, disso foi acontecendo um pouco de questão que eu fui ficando mais alta no programa. Depois de uns 2 anos que eu estava trabalhando lá nesse sentido bem assim, cantando com figurino, feliz, partiu para uma nova fase, que foi a fase de carreira solo. E aí, nesse programa ficou quanto tempo lá? 2 anos. 2 anos? Não, eu tinha carteira assinada. Olha que chique, né? Com 8 anos, 9... Eu tinha meu salário todo mês, bonito, que minha mãe, muito linda, assim... minha mãe e meu pai, mais uma sorte. Eu sou muito sortuda nesse sentido, por isso que eu acho que até tem mais responsabilidade sobre os meus ombros, porque eu sinto que eu tenho uma missão, sabe, nessa vida como cantora e também representando o Brasil, né? Mas porque eu tive tanto amor na minha casa, nesse sentido de o meu pai e minha mãe sempre apoiaram que eu fosse cantora. Nunca teve um bloqueio, né? Tipo, assim, vai olha, estudar, não é profissão. Esquece. Nunca. Então, isso me ajudou muito. E aí, depois desse programa, o meu pai falou, olha, filha, vai continuando, mas não se iluda muito, porque o show business às vezes é complicado, né? Sim. E teve uma oportunidade muito bacana, porque o padre Marcelo Rossi, acho que me achou ali, conversou com a minha mãe, deve ter conversado com a produção. Ele queria uma criancinha fazendo turnê com ele 1 ano. Olha, essa estola que você viu ali na capelinha verde, ele que doou pra gente. Olha! O padre Marcelo que fez a missa. Gente, então, e aí o padre Marcelo foi muito gentil, falou com a minha mãe e foi difícil pra nós, porque a gente pensou, né, minha mãe pensando por nós, mas ela conversava tudo isso comigo, mesmo criancinha. Ela sempre perguntava, filha, tudo bem se a gente for fazer assim? Como você se sente? Era muito legal isso, sim. Inclusive minha mãe tá aqui, obrigada, mãe. A Carla, né? A Carla, minha mãezinha querida. E aí eu fui fazer essa carreira com o padre Marcelo, mas eu tive que sair da Globo, eu tive que realmente não continuar o contrato. E aí foi muito bacana essa transição, porque eu comecei a ir em todos os programas de TV com ele. Depois que esse 1 ano se completou, eu fiz o meu primeiro CD. Mas você cantava o quê, assim, com o padre Marcelo? Isso deu uma confundida nas pessoas, porque eu cantava uma música religiosa, chamava Rei dos Reis, que eu amava. A gente fez acho que foi, foi a plateia maior da minha vida que eu tive, foi no Autódromo de Interlagos. Sim, lá no... Pra 2,5 milhões de pessoas. Meu Deus. Eu lembro que era um tapete de gente. Aí Deus. Meu Deus, o que eu faço? Que é perto de onde onde ele faz a missa. Exatamente. Aí tinha a Sandy, que eu era mega fã dela. O Júnior também, que eu era super. Eu falava, ai, como ele é lindo. E eu era menorzinha, né? Eu acho que eles já tinham uns 16 anos e eu tinha 10. Então eu era mega fã, tinha todos os CDs. Aí eu cantei essa música, eu lembro que eu me emocionei muito. Tinham vários artistas lá, acho que tinha até o Daniel também, enfim, tinham várias pessoas. Eu tenho flashes, tá? Eu lembro, assim, claro, e tem no YouTube também, eu acabo relembrando. Mas foi uma sensação muito boa também de sentir que a minha carreira já estava ficando um pouquinho mais
solo. Já não tinha mais essa coisa do figurino, né? Não tinha essa coisa lúdica dessa parte. Mas tinha a parte lúdica de eu estar com um microfone na frente de plateias ao vivo. Olha. Né? Como isso. Foi assim uma... Aquilo foi um chamado do tipo, nossa, é aqui que eu quero estar, sabe? E eu emocionava as pessoas, e isso me trazia um bem muito grande. Aí eu comecei a realmente entender, até porque eu estudei em colégio cristão a minha vida inteira, no Colégio Santo Américo. Eu também! Eu também! Mas na minha época não tinha meninas, era só meninas. Você tá brincando? Te juro, 5 anos eu fiz lá. Gente! Estudei a vida inteira no Santo Américo. Que barato! Tem foto minha lá ainda no nos álbuns. Não, eu não sei como no tá. Saguão. Saguão, eles batiam foto dos melhores alunos. O Dom Gabriel, você E aí eu tava lá, dos melhores alunos. Eu não era uma das melhores alunas, porque eu já ficava distraída. Minha mãe... Acho que conheci. O Dom Gabriel, acho que era das antigas lá. Porque eu entrei lá em 73. Tá. Aí fiquei 73, 4, 5, 6, 7. 5 anos lá. Gente, que legal. Eu fiz primeira comunhão na capelinha lá no Santo Américo. Você também? Não, olha, sério, isso foi a coincidência. Foi. Santo Américo, olha. Não, eu adoro Santo Américo. E aí eu realmente senti que, com o Padre Marcelo, eu comecei a realmente ter esse efeito de cantar e emocionar as pessoas. Então eu comecei a perceber que a minha missão ia além do meu desejo de cantar. Que é como a minha vida até hoje, né? Porque eu tenho, claro, muitos sonhos ainda, né? Sim. E inclusive coisas que acontecem que eu nunca imaginava e que agora eu tô num caminho que é muito bacana e a gente sempre vai mudando os nossos objetivos, né? Sim. Nossos valores vão mudando também. Totalmente, né? totalmente. A maturidade é muito estranho, porque eu penso na minha infância como assim, tipo ontem... falando com você, quando o Rafael já me pediu, manda o seu release, e eu não estava achando algo ali, eu comecei a escrever, e aí me trouxe uma nostalgia. E aí, enfim, quando eu comecei a cantar com o Padre Marcelo, eu sabia que tinha uma data de validade ali, o que era bom, entre aspas, no sentido de que não queria que confundissem que eu era cantora religiosa, porque era uma outra vertente. Mas foi muito importante para que tivesse esse contato emocionante com o público. E aí, depois imagina desse 2 ano... milhões de pessoas, né? E a gente saía e vinha as pessoas chorando, entendeu? E isso me emocionou muito. Demais. E aí, assim, depois desse ano... sabe, não, te cortando só um pouquinho. Imagina. Eu tive uma passagem com o Padre Marcelo, sou de chorar, foi uma das maiores emoções na minha vida, Camila. Minha mãe já tinha falecido e nós fomos fazer... a missa, né? Acho que de alguns anos que ela tinha partido. E na hora que acaba a missa, o padre desce, a santa desce pro público. E ele pediu para eu carregar. Nossa. Camila, você vê a fé daquelas pessoas chorando, com cartinhas, com fotinhos. Elas queriam só tocar na santa. Olha, que é o que não Jesus dá para pregava, descrever né? a emoção a que foi. Fé. É o que cura mesmo. A fé da própria pessoa tem que ter a fé. É emocionante. Então, realmente, eu imagino que você foi muito tocante. Uhum. Aquilo me trouxe uma responsabilidade, mas de um sentido bom. Então, tudo bem. Aquilo foi um meio ali entre o Gente Inocente, entre ir nos programas com o Padre Marcelo, mas depois eu gravei, estava junto no contrato, era o Padre Marcelo era vinculado com a gravadora Caravelas e distribuição pela Sony. E aí era um ano cantando com ele e depois gravando meu primeiro CD solo. Olha. Que foi o Sol de Primavera, que tinha tudo, do Guilherme Arantes, Beto Guedes, tinha Edu Lobo, tinha Chico Buarque, então, Tom Jobim. Então, assim, realmente foi um salto para, nossa, agora eu estou na minha carreira solo. Foi muito legal. Que legal. E aí eu tive o apoio do Rony Von, que eu fui no programa dele, ele falou, nossa, eu sou o seu padrinho agora de carreira. Foi um gentleman, né? Como ele é querido. Não, a gente ficou amigos, assim, entre a família por mais de 10 anos. Inclusive, no meu casamento, ele foi meu padrinho. Olha que bacana. Também, e a Cristina. E também no... Tem um pernilongo, olha passando aqui. Mata ele. Gente, esse vídeo, esse programa vai viralizar. O Santo Américo, a gente gritando. Pernilongo.
Tá aqui ainda lá. Eu achei que você tinha matado. Eu também achei. Uma hora eu pego ele. Não, sério. Aí eu gravei esse CD que tinha o Guilherme Arantes. E nesse momento que eu conheci a sua mãe. Uhum. Porque quando a gente foi lançar o CD, o Guilherme Arantes me chamou para um show. Eu acabei fazendo um show com eles, com todo mundo ali que estava fazendo parte de um CD também com ele. E depois disso teve o convite para ir no programa da Hebe. E que eu já lembrei com o carro da Mercedes, que é branco, eu já lembrei na hora do piano branco de cauda. Que o Guilherme estava ali tocando. E a produção fez uma surpresa para sua mãe. Para ela, Ela não sabia. Ela não sabia mesmo. Ela estava ali, eu lembro que ela estava assim, ó. Tava ali. E aí minha mãe no fundo, assim, ó. Agora, aí eles lá na produção falam, agora, 1, 2, 3, Camila, vai! Aí Olha, eu fui na raça, tá? Porque a minha mãe, ela não seguiu muito carreira de pianista, porque ela tem medo de público. Sério? Mas ela quis fazer o contrário comigo. Ela falava, você pode, vai! E eu ia, né? E você ia? E aí, enfim, conheci sua mãe, aí ela ficou, nossa, que gracinha, que gracinha. E dali, eu acho que passaram-se uns 1 ou 2 anos, depois teve o Teleton, umas 2 vezes que eu estive com a sua mãe também, no Teleton, que aí que eu sentia que tinha uma ligação muito grande com o que eu fazia com o Padre Marcelo. Estar em projetos beneficentes, né? Porque realmente me completava. Eu fui revelação do Criança Esperança, e aí logo depois foi Teleton. Mas ela nasceu estrela, é bonita e canta bem, tem uma voz que é dom de Deus. Camila Tittinger, linda, olha que gracinha de pessoa. Seja bem-vinda. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança. Então a figura da sua mãe na minha trajetória foi muito importante, porque me deu um empurrão, sabe? Imagina hoje se eu voltasse no programa dela. Ai, O orgulho, a alegria que ela ia estar. Nossa, sério. Não é? Porque eu tava vendo. Ela falava do Tétanger. Ela falava, nossa, que lindo seu nome. Vai como a champanhe? Não, já foi isso pra tirar o gelo, assim, pra eu já... Que era Camila... Camila Tittinger. Tittinger, e ela falava Tétanger. E eu modifiquei depois o nome artístico recentemente, porque tem uma soprano que é como na parte operística, né, e de música clássica, tem uma soprano que tem um nome muito parecido com o meu, fora do Brasil. E aí depois eu pensei, nossa, Provenzale é do meu avô italiano, ópera tem tudo a ver com Itália. Acho que eu vou fazer Camila Provenzale. E todo mundo, ninguém sabia pronunciar, gente. Ou falavam Tittinger ou Tittinger, ou achavam que eu era da família da Champagne, o que seria ótimo, mas não era. Então, assim, eu decidi como Camila Provenzale, mas muita gente ainda me conhece como Camila Tittinger. E como que foi essa mudança? Porque do MPB, eu vi você foi na Minha Mãe cantando o Guilherme Arantes, de repente você passa pra música erudita, assim, né? Soprano e tal. Você já tinha essa vontade ou você descobriu no Eu descobri no meio do caminho. No meio do caminho. Porque eu, na verdade, não tinha a menor vontade de ser cantora lírica. É engraçado isso. Eu lembro que eu falava pra minha mãe, nossa, essa voz, assim, do pessoal do coral que você faz, esses eventos, eu não sei se eu me identifico muito. Eu acho que eu sou mais da MPB mesmo. Só que eu nunca tinha ido assistir uma ópera. Nunca. A minha família sempre teve uma educação muito boa, musical, mas eles não tinham esse costume de ir à ópera. Porque é uma coisa que não é muito comum no Brasil, né? De ir à ópera. Ia ver, sei lá, talvez um show, não sei, Paul McCartney, alguma coisa que era super legal, mas não ia ver a ópera. Uma ópera, Mas o meu avô italiano, todo domingo de macarronada na casa dele, que era do lado da casa da minha mãe, ele fazia o macarrão e eu chegava antes, porque eu sou a Magali, sempre querendo comer alguma coisinha antes. E eu adorava ficar com o meu avô, ele deixava a 103.3, a rádio. Que tocava música clássica. E que tocava tudo. E deixava, às vezes, os 3 tenores.
E Bocelli também ali, por mais que Bocelli seja mais crossover, ele deixava rodando na casa. E eu amava aquele som. Só que eu não sabia exatamente do que era, né? E a minha mãe, o que ela fez que talvez desse uma influenciada, né? Pensando agora, quando eu tinha 6 anos de idade, ela queria já me colocar num coral. Então eu fiz parte do coral da Sala São Paulo da USESP, que não era na Sala São Paulo, mas eu fiz tipo 2 anos com o Teru, que ele ainda acho que atua no ECO, que é o coral infantil da USESP. Depois, nunca mais. Aí, MPB, tudo, nunca mais eu estive ali. Quando eu fiz 14 anos, que foi na metade, foi o meio do caminho, que teve um grande intervalo entre o Sol de Primavera, que era o primeiro disco, e o segundo que eu gravei com 14, na verdade. E eu fiquei meio triste, porque estava demorando para lançar um outro disco, era um momento que as gravadoras já não estavam com muito poder, já estavam muitas se desfazendo, e eu não sabia para onde que eu ia, né, com a minha carreira mirim, né? Então, a minha mãe me colocou nesse coral da USESP Juvenil. E na Sala São Paulo é lindo, né? Aí eu comecei a ir na Sala São Paulo toda semana. Minha mãe fez programa de 75 anos dela e 60 de carreira lá na Sala São Paulo. Olha, não, então é um ícone, né? E aí eu ia toda semana pra Sala São Paulo, virou tipo Hogwarts do Harry Potter. Era uma coisa que na minha cabeça era gigante, né? Estar ali. Aí eu comecei a ir em concertos, cantar música clássica, mas mais sacra, umas coisas um pouco mais missa, ou também Carmina Burana e tudo. Aí, acho que a primeira vez que eu pisei no Teatro Municipal de São Paulo foi como coralista da Carmina Burana em um desses coros, né, que eu fiz. Enfim, Marcelo, de repente, não tava vingando nem o CD que eu gravei com 14, nem mais falar do primeiro CD com 11, quando eu tinha uns 15. Entendi. Tá? Era uma época estranha. Eu falei, nossa, pra onde que eu vou? E era uma época que eu tava já pensando, o pessoal do Colégio Santo Américo, que você sabe que é super exigente, já tava, o que você vai fazer de faculdade? Pra onde você vai? Humanas, exatas? E era semi-interno ainda? Semi-interno, né? Entrava só quarta-feira que saía na hora do almoço, né? Nem isso mais. Era das 8 às 5 da tarde. Ainda minha mãe, ela me colocava na natação, não sei o que mais, eu queria matar. Porque na minha época, quarta-feira saía meio-dia, era uma delícia. Meio-dia? Quarta-feira, né? Ah, jura? Saia mais cedo. Quarta-feira. Então, tá certo. Gente, eu não lembrava mais. Mas aí, eu ficava lá o dia inteiro, né? E eu pensava, o que eu vou fazer de faculdade? Meu irmão já tinha decidido que ele ia fazer medicina, porque meu pai é médico. Ele falou, eu acho que eu tenho essa paixão também por medicina. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E não existia faculdade de música popular. E meu pai queria um diploma de faculdade, não era conservatório, não era nada, queria de faculdade. Falei, nossa, o que eu vou fazer? Aí, juro, Marcelo, foi assim, sério. Comecei a pesquisar faculdades que pudessem ter alguma coisa a ver com música. E eu achei que tinha de música lírica, de canto lírico, bacharel em canto lírico. Unesp, USP, aí eu comecei a ver Unicamp, um monte de Santa Marcelina também. Mas aí eu soube de uma cantora, Marta Herr, que acabou falecendo muito depois de eu ter entrado, mas valeu a pena muito ter conhecido ela. Foi a minha primeira professora oficialmente na faculdade de canto lírico. Depois de eu já ter tido algumas professoras antes para poder entrar na faculdade. Mas quando eu soube dela e da história dela, que ela veio para o Brasil, que ela tinha uma técnica sólida, aí eu me interessei por estudar o lírico e fui numa ópera pela primeira vez com 17 anos. Olha. Eu ainda tava tipo, saindo do Santo Américo, quase, que eu era um pouco adiantada. Então, saí bem jovem, com 17 para 18. E aí eu ia começar o cursinho, né? Fui numa ópera pela primeira vez. Eu voltei pra casa falando, mãe. E eu não fui com eles, eu fui com um amigo. Falei, mãe. Era Tosca de Puccini. Que eu falei, nossa, gente. Eu falei, não. Não. Como que eles conseguem? Como que cantam sem microfone? Que é essa voz?
os figurinos, aí eu falei, Nossa. meu Deus! Então, foi algo que foi lúdico, que me trouxe de volta para aquele primeiro contato que eu tive no Gente Inocente, que tinha toda essa parte lúdica. Sim, sim. Então, quando eu visitei também aqui todos os figurinos também da Hebe, eu fiquei emocionada mesmo, porque é isso que brilhava os meus olhos e que, de repente, me fazia entrar naquela história da ópera, né? E aí tudo começou, e aí assim, Marcelo, tudo que não acontecia, não vingava na MPB, que era isso que eu sentia, eu ficava chateada, eu ficava até meio com raiva, sabe? Na minha parte de adolescência, eu falava, meu, que saco! Sabe, eu tô cantando coisas de qualidade. Não é? O Rony ficava abismado, ele falava, não é possível, você tem uma voz de adulta quando pequena, que engraçado. E aí, assim, não... Sabe, não ia pra frente, porque o que rolava era o El Chan. Nada contra, eu adorava dançar El Chan. Mas não vingava, essa música não vendia. Então, eu pensei comigo, né? Eu falei, bom, então eu vou ter que cantar pra valer, sem microfone mesmo, e eu vou dar certo nessa vida como cantora. E aí perguntei pro meu pai, eu falei, olha, pai, eu vou arriscar, tá? Não vou fazer medicina, eu acho que eu vou tentar mesmo música, tudo bem? Ele falou, não, tudo bem. Qualquer coisa, se não der certo, a gente monta uma salinha pra você no meu consultório. Porque ele é cardiologista, Ele é cardiologista. E aí, enfim, tudo aconteceu, Marcelo. Eu entrei na faculdade em 2009, na Unesp. Já em 2009, eu ganhei o primeiro concurso que eu tinha feito de música clássica em Campinas, que era um concurso Carlos Gomes. Já ganhei em primeiro lugar. Eu falei, nossa! Ai, que legal! Aí eu já quis, 2010, fazer outro, 2011, fazer outro. Aí eu ganhei também Maranhão, primeiro lugar. Fui até lá com a minha mãe, sempre a minha mãe. Sempre. Mas peraí, não vai dar um programa só. Peraí, nós vamos fazer a parte 2. Que eu vou querer saber a continuação disso, porque você também não pode sair daqui sem contar a história como você conheceu o seu marido, que é Bárbara. Ah, meu Deus! Então, parte 2 vem lá. Já vem. Deixa eu só falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? Estamos aqui nos complexos da Casa Leão, nossa querida Lídia Saeg, que monta essa casa maravilhosa, que o Evaldo ajuda a cuidar aqui com todo carinho. Fala da Lux Color Tintas, que é a tinta da pintura inteligente, que também são parceiríssimas, estão conosco desde o programa 1. Minha mãe não abria a mão da Lux Color. Na casa dela só entrava a Lux Color. E falar também do Distinto Hair Salon, que é maravilhoso, da Débora, do Marcos, ali no Panambi. Vou dar um voucherzinho. Nossa, gente, pra eu vou você. querer, já falou de vai que você salão. vai adorar. Pra Carla também. Obrigada. É bárbaro lá, é lindo. Ai, que ótimo. Os profissionais de primeiro, ambiente maravilhoso. E com esse voucherzinho tem um desconto. Fala, ó, ganhei no Café com Selinho. Perfeito. Que eles vão cuidar com todo carinho. Tenho certeza que você vai gostar. Você vai ficar aqui, vai ficar aqui. Hoje nós vamos ficar por aqui. Mas semana que vem, continua aqui, ó, a parte 2, para saber a história dela, dessa transição para música lírica, né? E a história que ela conheceu o marido dela, que vocês vão adorar, que é incrível. Deus do céu. Que é incrível. Semana que vem estaremos juntinhos aqui para mais um Café com Selinho com nossa Camila Provenzali. Nos vemos lá.